Existe uma frase na Bíblia que deixa todo mundo com medo e que talvez é a passagem mais mal interpretada de todo o Evangelho. Jesus diz em Mateus 12: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas espera aí, como assim um pecado sem perdão na igreja que crê na infinita misericórdia de Deus? Essa própria ideia já parece uma contradição, afinal, a misericórdia de Deus tem algum limite? Pois é, fica comigo até o final que eu vou te explicar certinho o que isso realmente significa. E bom, já de início, para a gente entender o que Jesus quis dizer, primeiro a gente precisa entender uma coisa muito importante. Deus perdoa todos os pecados, eu digo todos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982, é bem enfático nisso. Ele diz: não há nenhuma falta, por mais grave que seja, que a Igreja não possa perdoar. E o profeta Isaías garante: ainda que os vossos pecados sejam escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Então assim, não existe um pecado ou uma lista de pecados que assim que você comete, ele fecha a porta do céu para você na sua cara. O assassinato, a traição, a luxúria, a mentira, tudo isso, por mais grave que seja, é perdoado quando tem um arrependimento sincero e o sacramento da confissão. Mas isso também não quer dizer que você pode sair cometendo pecado adoidado, né? Pelo amor. Mas enfim, o problema então não está em Deus, mas está na gente, na verdade. E agora você deve estar se perguntando, mas o que então é, afinal de contas, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? E ela é a única coisa que realmente pode nos impedir de receber o perdão. Então, bom, com o contexto da passagem de Mateus capítulo 12, Jesus tinha acabado de realizar um milagre curando um cara que estava possuído, cego e mudo. O povo todo fica maravilhado na hora, porém os fariseus, com o coração endurecido, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele os expulsa os demônios. Naquele momento eles estavam ali, vendo o dedo de Deus, a obra do Espírito Santo, e chamando essa obra de obra do demônio. E olha a importância disso, eles não estavam só pecando contra a pessoa de Jesus, eles estavam rejeitando a própria fonte da graça que era oferecida para eles. O Espírito Santo é quem convence a gente do nosso pecado e nos impulsiona para um arrependimento. Cada vez que você peca e sente aquela culpa, é o Espírito Santo falando com você. Agora, se você vê a obra dele e chama de maligna, você está negando a única porta pela qual o perdão pode entrar. É como se Deus estivesse querendo te perdoar e você negasse. E a tradição da igreja, especialmente através de São Tomás de Aquino, ajuda a gente a entender muito bem isso, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ela é meio como a rejeição teimosa e final da misericórdia. É aquilo que eu falei, como se Deus estivesse tendo misericórdia de você e você mesmo assim negasse essa misericórdia. São Tomás explica que o perdão não é negado por Deus, mas é bloqueado pelo homem. O Espírito Santo é doador da graça e da misericórdia. Agora, se eu, de uma forma deliberada, com plena consciência e total liberdade, digo não ao Espírito, é como se eu estivesse recusando um remédio que me cura. É isso, essa é uma boa analogia, na verdade. É como se um paciente que estivesse no leito de morte recusasse todos os tratamentos médicos. Então, ele não morreu porque o médico não existia ou porque o médico não queria curar ele. Ele morreu porque ele não quis ser salvo. E a blasfêmia, nesse sentido, é uma coisa que a gente chama de impenitência final. É ir para a eternidade sem querer ser perdoado. Agora, eu fico imaginando quantas pessoas, depois da morte, que tiveram o seu juízo ali, não o juízo final, mas o juízo pessoal, e foram condenados ao inferno, como essas pessoas gostariam de ter recebido o perdão de Deus, de ter uma segunda vida para poder fazer tudo diferente. Então, imaginar que existe alguém que, em vida, de uma forma deliberada, escolhe não receber esse perdão é algo que, assim, eu sei que existe, mas é difícil de entender. Agora, se você estivesse perguntando como identificar esse pecado, eu separei aqui uma lista, de acordo com a tradição católica, de 6 atitudes que levam a gente a essa blasfêmia final. Então eu vou apresentar eles aqui para você conseguir fugir deles, né? Pelo amor, vai fugir deles, cara. O primeiro: desesperar da salvação. E esse é quando você acha que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. É justamente aquele pecado que você pensa: pô, Deus não vai me perdoar disso, ou isso foi tão grave que eu não tenho salvação. Pois é, cara, é de verdade mesmo. Tem. Se você se arrepender do fundo do seu coração, você tem. Busca um padre, vai se confessar, que é muito bom, limpa a alma. Mas esse pecado é algo que ofende diretamente o poder de Deus, e por isso essa ação é tão ruim. Agora, o segundo é a presunção da salvação sem mérito.
que é justamente achar que você vai se salvar sem fazer nada, sem um arrependimento, como se Deus fosse forçado a te perdoar. E isso é uma falta de humildade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar daquela pessoa que diz: eu posso fazer o que eu quiser, cometer o pecado que eu quiser, afinal Deus perdoa tudo. E não é assim, cara, Deus perdoa realmente, mas você tem que se arrepender, você tem que ter a ação do arrependimento e de buscar mudar. Não é só se arrepender da boca pra fora ou ficar cometendo pecado adoidado por aí, achando que no final você vai morrer e Deus vai falar: tá tranquilo. O terceiro se chama impugnar a verdade conhecida. E esse é bem simples, é você lutar contra a doutrina da igreja ou da verdade revelada, sabendo que é verdade, como fizeram os fariseus, por exemplo. E só um detalhe muito importante aqui é esse sabendo que é verdade. A gente não pode também sair por aí julgando todo mundo só porque não é da nossa igreja católica, falando que a pessoa vai pro inferno. Às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento. E daí, por isso, você pode mandar esse canal aqui pra ela, né? Minha missão aqui é tentar informar o máximo de pessoas possíveis sobre a verdade de Jesus Cristo e da Santa Igreja Católica. Agora, o número 4 é invejar a graça alheia, que é realmente sentir inveja, ficar triste ou irritado com o bem que Deus fez na vida dos outros. Afinal de contas, Deus ama todos nós. Por mais que você odeie uma pessoa, eu odeie uma pessoa, afinal de contas estamos todos sujeitos a isso, Deus ama essa pessoa e Ele pede pra gente amar até os nossos inimigos. Então, quando a gente vê Deus fazendo uma bênção na vida dessa pessoa, nós devemos ficar felizes com isso. Eu sei que é difícil, a gente é humano, a gente é pecador, porém a gente tem que pensar no que Deus quer, e o que Deus quer é que fiquemos felizes com a graça dos outros. A número 5, obstinação nos pecados. E essa é a que eu mais vejo por aí, que é quando a pessoa vive uma vida de pecado e diz: é assim que eu sou e não vou mudar. E assim, eu não vou falar muito sobre ela porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque é uma das coisas que eu acho mais comum no mundo de hoje. E a última, número 6, é impenitência final, que seria o que eu já falei anteriormente, de morrer sem se arrepender e rejeitando o perdão até o último suspiro. E assim, só para deixar bem claro, esses pecados que eu falei, eles não são imperdoáveis em si. Eles são perigosos porque são pecados que endurecem o nosso coração e tornam o arrependimento nosso quase impossível. E como a gente sabe, o arrependimento é a principal condição para receber o perdão. Agora, um outro detalhe que eu queria falar aqui nesse vídeo também, e por favor, eu peço que você não saia que já tá acabando, é que você também já pode ter ouvido falar dos pecados que clamam o céu. E quando eu vejo essas listas de pecados imperdoáveis, eu vejo muita gente citando eles, mas não é bem assim. A tradição lista 4 pecados, que é o homicídio voluntário, a opressão dos pobres, a injustiça com o salário do trabalhador e os pecados sexuais graves contra a natureza, que são chamados de sodomia. E eles clamam o céu por justiça, dada a gravidade que eles causam na sociedade e na humanidade em si, na sua essência humana. Porém, todos esses 4 são perdoáveis, é muito importante entender isso. A única diferença deles é que eles são uma ofensa tão grande que a dor é sentida até por Deus, de uma maneira assim especial. Então assim, eu vejo muita gente citando esses 4 pecados como se eles fossem imperdoáveis, mas não é isso. É importante a gente lembrar, não tem limite para o perdão de Deus, desde que tenha arrependimento. Não importa se você cometeu um dos pecados que eu citei aqui nesse vídeo, ou qualquer outro pecado, basta uma lágrima sincera e um ato de arrependimento, da contrição, para que Deus, que é um amor infinito, apague a sua dívida. E agora você pode estar se perguntando, qual é a aplicação prática disso na sua vida, que você pode começar a entender hoje mesmo? E a grande lição desse vídeo é que, enquanto você respirar, a porta da misericórdia está aberta para você. O único pecado que não é perdoado é aquele que você, de forma deliberada, se recusa a levar ao confessionário. Tem que se confessar, cara. Por favor, se confessa. Faz muito bem para a alma. Mas sabe aquela culpa antiga que te persegue, te fazendo achar que o seu pecado é grande demais para Deus? Isso é uma mentira do desespero, um pecado contra o Espírito Santo. O demônio quer que você sinta esse desespero. Não deixa o demônio vencer, cara. O desespero, a vergonha de se confessar, tudo isso é o demônio na sua cabeça. Não deixa ele vencer, por favor. Eu tô te implorando. Você pode não curtir esse vídeo, não comentar, mas se eu puder fazer uma pessoa aqui hoje ir se confessar,
pode ter certeza que todo o tempo que eu tô colocando nisso vai ter valido a pena. E bom, eu tinha algumas coisas a mais pra falar nesse vídeo, mas eu quero que isso seja o final, que você vá se confessar, por favor. E só pra encerrar aqui, eu deixo uma mensagem de São Faustina, que ela diz: quanto maior a miséria de uma alma, tanto maior é o seu direito à minha misericórdia. Então, coloca essa frase no seu coração, lembra da parábola do filho prodígio, onde o pai não esperou o filho voltar, ele correu ao encontro dele e, por favor, vai se confessar. Se você quiser curtir, se inscrever e comentar, isso ajuda o canal, mas se você não quiser, não precisa. Só de você ter chegado até aqui já me deixa muito feliz. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus. E mesmo que você possa não ter gostado desse vídeo, saiba que eu te amo.